Voltamos com o programa Ponto de Vista, que está recebendo aqui o jornalista Davi Soares. Estamos aqui falando sobre a conjuntura política e, pelo que a gente tem visto no noticiário, caminha para uma candidatura natural à reeleição, pelo menos é o que se imagina, do governador Renan Filho. E especula-se, de forma bem forte, que o atual prefeito de Maceió venha a buscar essa vaga para governador. É isso? Tem outros nomes? Parece um tanto escasso de opção, é isso mesmo? A gente está vendo que desde agora, né, a gente está num limbo entre a eleição de 2016 e a eleição de 2018. Nessa divisão aí, nessa reorganização das bases, a gente tem dois grupos polarizando, que é o grupo do PSDB do Rui e o grupo do PMDB do Renan Filho. Se tiver uma terceira, quarta ou quinta candidatura, sempre aparecem, né? Serão de dissidentes desses grupos ou de candidatos dos grupos de esquerda, né? PT, por exemplo, a gente vê uma tentativa de reaproximação do grupo do Renan Filho. O PT já discute internamente como é que deve fazer isso, né? Está passando por convenções, não, como as eleições de diretórios de presidência, presidências de diretórios, e essa definição pode polarizar ainda mais, né? A gente vê uma busca também incessante do Renan Filho por mais bases, né? E a gente vê um pouco o Rui Palmeira parado mais nos bastidores, porque ele ainda não admite a candidatura, né, publicamente, acha que tanto ele como o Teotônio Vilela Filho, que é um dos líderes do Partido Socialista Brasileiro, que também não quer antecipar, né, porque não vê necessidade de antecipar depois de serem vitoriosos sobre o partido do Renan Filho, né, o PMDB, que será que eles têm uma obrigação da reeleição, né? O Rui Palmeira, ele tem mais 4 anos, praticamente não, tem quase 4 anos completos, para governar, se não quiser se candidatar, não perde muitas coisas, apesar da oportunidade sempre ser importante ser aproveitada, né? Mas a gente vê o grupo do PMDB mais focado nessa busca de ampliação de bases no ano pré-eleitoral. Inclusive com a gente vê poucos nomes no cenário tem o Renan Filho Rui, e JHC não sabe se fica com o partido com o PSB ainda, tem uma briga com a Cátia Borne, e também não se sabe se o JHC vai arriscar um mandato de deputado federal por uma aventura aí que pode não render muitas possibilidades de uma retomada da carreira política logo em seguida, né? E ele, para se candidatar a governador, logicamente vai deixar de ser candidato à reeleição na Câmara Federal, que ele conquistou agora há pouco uma terceira Câmara, né, da mesa diretora, um posto importante, e perdeu judicialmente o comando do PSB, que é um partido tradicionalmente mais ligado ao PSDB do Rui Palmeira. A gente não sabe como é que vai ficar. A gente tem o Ronaldo Lessa, né, que é um forte aliado do Rui Palmeira, mas o Renan Filho tem tentado a aproximação, apesar do Lessa firmar a posição de que não vai negociar 2018 agora. E uma coisa bem curiosa, que é essa tentativa de inversão da chapa majoritária do PMDB, com uma coisa bem forçada pelos riscos jurídicos que afetam a carreira política do senador Renan Calheiros. Ele, segundo uma fonte do PMDB me informou, eu até fiquei incrédulo, disse: meu amigo, o senhor está falando de uma especulação ou de um assunto que está sendo tratado, que foi levado a uma mesa de debate sério, uma possibilidade séria? Ele disse: não, isso foi discutido
E é uma das opções. O Renan Calheiros ser candidato a governador, Renan Filho ser candidato a senador. Aí, eu perguntei qual a explicação disso. A explicação é que Renan Calheiros, sendo candidato a governador, ele se blinda com a Assembleia Legislativa para o caso de tribunais superiores tentarem processá-lo durante o mandato dele. Pelo menos ele ganha uns 4 anos de 4 sobrevida. a 8 anos. Ele não pode se reeleger porque seria considerado o 3º mandato dentro da própria família. Sim. Aí ele só teria um mandato, no caso, 2018, se vencer, a 2022. 2022. Isso. 2022. No jornalista Fica é ruim de 2019 a matemática. 2022. Mas é isso. Aí é uma movimentação surpreendente que ficaria nos bastidores apenas se não houvesse tanta insatisfação nas bases do próprio PMDB. Isso veio à tona de uma fonte PMDBista que está insatisfeita e que participa ainda desses meandros do partido, mas sente que tem o interesse próprio político, né, de justificar até uma saída do partido. Essa fonte deixa claro que também essa disponibilidade é porque está insatisfeito, né, disponibilidade de vazar esse tipo de informação, que às vezes soa como absurdo, mas o absurdo está na política, né? Boi voa, né? Aquela história de que boi voa na política. O quadro para o Senado, a gente já, além dessa própria questão do Renan Filho ou Renan Calheiros, a gente tem o Benedito de Lira, que muita gente fica tentando desacreditá-lo. Outro multicitado, né? Exatamente, outro multicitado ele e o filho Arthur Lira, o deputado federal, na Operação Lava Jato. Ele fala-se que ele não é candidato, mas não é nem tanto por conta dessa questão jurídica. Falam-se da questão de saúde, da idade, que ele já tem uma idade, já é uma pessoa com idade de mais de 70 anos. Talvez ele não goste dessa informação, mas ele me garante, sempre que eu tenho contato com ele, que é candidato, sim, à reeleição e que está aí trabalhando, está mais forte do que nunca. A eleição de 2016, ele mostrou isso, né? Apesar de o Renan Filho já dar uma investida aí na família Pereira, depois nessa janela partidária, muitos dos Pereira que eram ligados são parentes, né? Se eu não me engano, é primo em 3º grau ou em 2º grau do Joãozinho Pereira, que é um grande líder político lá da região, o Teotônio Vilela, tem a deputada João Pereira também, que inclusive o ex-prefeito de Junqueiro foi nomeado agora secretário da Ciência Social, já nessas articulações de tomada de base, de tentativa pelo menos de tomada de base do senador Benedito de Lira, que disputou com o Renan Filho a campanha de 2014 para o governo. Além disso, tem o Ronaldo Lessa, que diz que quer ser candidato a senador, sim, que pensa nisso, que reflete sobre isso. E o Marcos Beltrão, que está fazendo a articulação mais explícita e que incomodou bastante e tirou o senador Renan Calheiros da zona de conforto nesses últimos dias, né? Ele conversou com vereadores de Maceió, tem 4 partidos sob o domínio dele, o domínio político, além do PSD, PSC, PRB, PSC, Solidariedade. E o curioso é que o Solidariedade foi um presente do Renan Calheiros para ele, o Renan Calheiros tomou na mão grande, como se diz na política, né, no bom sentido, se é que há bom sentido nisso, foi chamado de golpe, né? O presidente municipal do Solidariedade disse que o Renan Calheiros deu um golpe no Solidariedade para evitar candidaturas que contrariavam os interesses políticos dele. Foi lá no Paulinho da Força e pediu partido para ele. Entregou para o Marcos Beltrão. Marcos Beltrão não admite publicamente que
que vai sair do PMDB. Ele disse que vai ser candidato independente do PMDB. Ele já disse isso. E nos bastidores ele também fala isso claramente com os aliados políticos dele. Sobre essa corrida ao Senado, temos números também, mas a gente vai para um breve intervalo, você assiste no próximo bloco.